que a gente está ao vivo? Acho que sim. Muito bom mesmo. Estamos ao vivo às 8 horas da noite, em São Paulo, né? Vamos começar mais uma live. Queria agradecer a todos que na segunda-feira passada assistiram a nossa live sobre educação e família. Agradecer muitão, agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal do YouTube também, profa.juliana Lima, só se inscrever lá, compartilhar os vídeos, dar um likezinho, um joinha, né? Compartilhar aí os vídeos e a gente estudar um pouco sobre educação no Brasil hoje. O pessoal vai chegando e a gente vai já dando uma introdução aqui do que a gente vai falar aqui hoje. Nós vamos falar sobre formação de professores no Brasil, que é um tema meio polêmico, mas um tema super necessário para a gente conversar, e principalmente esse vídeo, ele está direcionado para os profissionais aí, né? Para os alunos de licenciatura, para os recém-formados, para que a gente possa conversar a respeito de como melhorar a formação dos professores no Brasil, para que a gente possa dar o melhor para os nossos alunos, né? Queria agradecer a participação das pessoas, porque foi muito legal, né? Fazendo comentários, né? Depois dando oi, falando que foi muito legal o vídeo, né? Também indico, antes da gente começar, queria falar para vocês darem uma olhadinha num vídeo que eu fiz lá no YouTube sobre literacia familiar, né? Para você que não pratica literacia, que comece a praticar, né? Para que vocês possam fazer a diferença aí com seus filhos, sobrinhos, primos, etc. Tá bom? Vamos começar a falar um pouco sobre formação de professores no Brasil. Eu fiz uma colinha aqui, uma colinha enorme, mas que na verdade é um pouco polêmico mesmo, porque falar de formação de professores é uma coisa muito complexa, né? Nós somos muito cobrados na educação, né? Nas escolas, nós somos cobrados pelos pais, nós somos cobrados por toda uma sociedade para que a gente venha a dar o melhor, né, para as crianças, para os adolescentes e para os níveis superiores aí, nessa questão de graduação, pós-graduação e assim vai, né? Então, nós somos bem cobrados. Mas como é a formação, né, dos professores no Brasil? Como que se dá essa formação? Antes de iniciar essas questões das formações, e de uma forma geral, eu vou falar de licenciatura, tá? De duas áreas, que são as áreas que eu mais norteio e mais vejo, mais converso a respeito com os profissionais, que é a licenciatura em letras e a licenciatura em pedagogia hoje, tá? As outras licenciaturas, elas também estão nesse mesmo perfil, então não muda muita coisa, mas o que eu vou tocar mais no assunto é sobre essas duas licenciaturas, essas duas formações. Mas vai abranger todo mundo, tá? Quero agradecer. Felipe, um beijo. Jaque, um beijo. Obrigada por vocês estarem aqui, viu? Um beijão. Existem 4 pilares na educação brasileira que fazem com que a educação brasileira seja ruim hoje, né? Eu tenho uma cola aqui, eu vou dar bater no olho e vou falando com vocês, porque são muitas informações. Uma das coisas que faz com que a educação brasileira seja ruim de uma forma geral, e aí eu não vou falar só da formação de professores, eu estou falando, tá, desde a educação no ensino, da educação básica até o ensino superior, é a questão, principalmente da educação básica e do ensino médio, é a questão do currículo. Então, o que vai se ensinar para os alunos, né? De que forma a gente vai ensinar esses alunos. Então, o currículo é a parte principal, aonde a gente vê que é muito mal feito os currículos muitas vezes, não tem os objetivos esclarecidos, não se fala exatamente o que vai se ensinar. Então, o currículo é uma das coisas. A segunda são os materiais didáticos, né? Os livros que são produzidos no Brasil hoje são livros muito fracos, né?
se você comparar 20 anos, 30 anos atrás, os livros eram melhores, né? E aí a gente sabe que tudo isso é uma questão política, muitas vezes, para que esses livros não tenham tanto conteúdo assim, né? Uma outra coisa que faz com que não seja tão boa é a avaliação, a forma como se avalia os alunos, tanto dentro da escola quanto macro, né? Então, as avaliações na escola são muito mal elaboradas, muito mal feitas, e as avaliações para ver o nível dessas crianças também é muito baixo, né? Ou às vezes até muito complexo em relação do conteúdo que é ensinado, e a formação dos professores. Então, nós temos 4 pilares aqui, que é dominar o conteúdo, o currículo, né? O uso da didática e da metodologia, né? Ou os livros didáticos de uma forma geral, o aprendizado do aluno em relação às avaliações que são feitas e a formação de professores. E aí muito se fala em relação do quanto que a gente investe em educação no Brasil. E se a gente for ver, o investimento da educação é um investimento muito alto, né? Nós temos aí por volta de 7 a 10% do PIB, né? Então por que não melhora? Se investe e não se tem, né? Não se tem uma educação tão boa, né? Se você for comparar o Brasil no PISA em relação aos outros países, nós estamos muito lá embaixo, muito lá embaixo. A gente perde assim para Venezuela, a gente perde para Cuba, né? Mas dentro do grupo aqui o Chile está na nossa frente e outros países também estão bem melhores, a Colômbia, né? Mas se você for ver, nós estamos lá embaixo no ranking. Mas como assim? Se é investido de 7 a 10% do PIB, um investimento super alto, e a gente não tem rendimento, o que acontece? Esses 4 pilares justificam o porquê que a educação está ruim. Então, o currículo é muito mal elaborado, ou seja, os professores até nem sabem o conteúdo exatamente que eles têm que dar. Eles acabam não tendo isso na instituição de ensino e aí por isso eles também não vão dar esse conteúdo, né? Os livros didáticos são fracos ou as avaliações dos alunos não são feitas da forma correta e a formação do docente é muito fraca, porque os cursos de licenciatura no Brasil são fracos. Então vamos pôr alguns pontos para você comparar, e eu quero que de repente os professores que estão aqui, que estão assistindo a live, que se quiserem comentar alguma coisa, podem falar. E se eu estiver falando alguma besteira, a gente pode fazer uma discussão aqui e ver o que tá, né? Porque são estudos que eu venho fazendo desde o início da pandemia, do porquê que a nossa formação é tão fraca e por que a gente tem que correr tanto atrás, né? E por que a todo tempo nós precisamos estudar, fazer uma formação continuada para que a gente possa organizar essas lacunas. Então, qual é o vestibular mais fácil que tem hoje no Brasil para você entrar? Vocês têm ideia de qual vestibular é mais fácil de entrar hoje no Brasil? Eu digo para você, os cursos de licenciatura, né? E isso de uma forma geral, tanto na pública quanto nas privadas, né? Primeiro que tem muita vaga para pedagogia, para licenciatura, né? E os valores são os mais baixos do mercado, ou seja, de repente se a pessoa, ela até gostaria de repente fazer, sei lá, ela gostaria de fazer engenharia, mas como o curso de engenharia é um pouco mais caro, aí ela vai e faz matemática, porque fica um pouco mais fácil financeiramente para ela fazer. Por quê? Porque os cursos de licenciatura no Brasil são mais fáceis de entrar pelo número de vagas, por ter um vestibular mais fácil e pelo baixo valor, principalmente o baixo valor no mercado. As instituições privadas, principalmente, fazem parcelas até de R$109 para um curso EAD, por exemplo, porque é só vocês pesquisarem aí, vocês vão achar, né? Então, fica mais fácil entrar dentro desse mercado fazendo isso. Então, o que acontece? Se o meu aluno já sai do ensino médio com baixo conhecimento e ele queria, de repente, fazer engenharia, mas ele não consegue, ele vai fazer matemática porque é mais fácil, o meu aluno já entra dentro da instituição de ensino superior com um nível baixo. Isso é muito ruim,
né? Se a gente for ver, é complicado. A carga horária dos cursos de licenciatura são cargas horárias baixas. Se vocês compararem os cursos de licenciatura de 20 anos atrás, é diferente, né? Por quê? Porque antigamente eram 4 anos para o curso e, de repente, mais 1 ano para a licenciatura, né? Ou 3 anos para o curso e mais 1 ano para a licenciatura. E hoje a gente faz o curso inteiro de licenciatura, por exemplo, de letras, em 3 anos. Então, a quantidade de tempo que a pessoa faria antigamente de 4 a 5 anos está resumida em 3 anos. Então, é pouco tempo e uma carga horária baixa. A carga horária dos cursos também são baixas. 3.800 horas, às vezes tem 3.600, em vista de cursos que eram com uma carga horária muito mais alta. Por quê? Porque se tinha mais disciplinas, mais conteúdo. Então, fazendo um resumo, é um curso que mais entra pessoas, porque o valor é mais baixo, a carga horária é baixa, o tempo é baixo, e quando você vai ver, tudo isso influencia. Oi, Sandra! Beijo, linda! Uma coisa que eu acho que é o ponto principal do curso de licenciatura, se a gente for ver o conteúdo em si, os conteúdos já eu falo deles, mas estágio supervisionado. Os estágios supervisionados, eu queria saber quem é que supervisiona, né? Eu fiz estágio supervisionado, mas os cursos de licenciatura hoje não tem supervisão de ninguém. Primeiro porque muitos alunos acabam nem fazendo estágio, isso já é um fato. A gente vê muitas pessoas que acabam nem fazendo, começam a fazer e para, ou pede para alguém assinar e nem faz. Segundo, que a supervisão não é do estágio, a supervisão muitas vezes é dos documentos que a gente leva para a instituição para que sei lá, uma supervisora ali possa dar uma olhadinha se você fez direitinho o relatório do seu estágio. Mas a observação do estágio é relacionada à documentação e não está vendo o que você está fazendo em sala de aula. Então, o estágio supervisionado, na verdade, é uma mentira, ele não existe. Algumas instituições, alguns colégios, quando você vai e leva o seu documento para fazer o estágio supervisionado, você acaba fazendo. Então, olha só, eu fiz estágio supervisionado, eu fiz as 400 horas. Por quê? Porque na instituição onde eu fui fazer, que é num colégio aqui, colégio bem conhecido aqui em São Paulo, eu fui fazer e a minha diretora pedagógica falou, olha, só que eu não assino, você vai ter que vir todos os dias aqui fazer o estágio. Então, eu fiz tudo direitinho, eu fiz a minha observação, fiz a parte de regência, tudo lá dentro. Por quê? Porque eu tive que fazer, né? Mas muitas vezes os alunos acabam não fazendo. E isso é muito, muito ruim. Por quê? Por que os cursos de, por exemplo, de magistério antigamente eram muito melhores que os cursos de pedagogia hoje? Né? E quando alguém vai fazer uma seleção e olha que a pessoa tem magistério, já olha diferente para ela. Porque os cursos de magistério eram práticos. As pessoas realmente faziam, né, a parte de regência. As pessoas encaravam a sala de aula já durante o curso. Diferente de um curso de pedagogia ou de uma licenciatura em geral, que você vai ter teoria, e o estágio supervisionado ninguém supervisiona, e quando você faz, se fizer, vão supervisionar o seu relatório e não o que você está fazendo, né? Porque ninguém da instituição vai lá saber se você está fazendo ou não, né? E aí vem os choques de cultura, porque muitas vezes você não fez o estágio, né? E aí você chega na sala de aula, você leva um baque, porque você vai encarar 30 pessoinhas, né? Com culturas diferentes, formas de vida diferentes, e aí você leva um choque e você não aguenta nem 1 ano em sala de aula, porque você vai ter que ficar com 30 pessoas que você nunca teve, você nunca conseguiu treinar nisso. Você não viu, você não teve essa vivência que é super importante. Então, dos focos principais dos cursos de licenciatura que eu acho, apesar dos conteúdos serem muito relativos e tudo mais, é a questão do estágio.
O estágio tem que ser feito. Então, você que é aluno de licenciatura ou recém-formado, que não fez o seu estágio, eu acho que você tem uma oportunidade de repente entrar num colégio, tentar. Agora, nessa época de pandemia, está um pouco complicado. Mas de tentar fazer o seu estágio para você vivenciar a sala de aula, porque professor é vivência de sala, né? Nesses 23 anos que eu dou aula, eu penso muito nisso, nessa questão de como os professores estão dentro da sala de aula. E eu vejo que muitos, quando entram na sala de aula, levam um choque porque não fizeram o que deveriam ser feito, o que deveria ter sido feito. Uma outra coisa que eu vejo nos cursos de licenciatura é as atividades complementares. 200 horas de atividade complementar, 100 horas de atividade complementar. E quando você vai ver, essas atividades complementares que eles pedem, ver vídeos, ler livros, ir no teatro. Mas eu quero saber se essa atividade complementar, ela é baseada naquele conteúdo que está sendo ministrado dentro da licenciatura. Porque para mim, se você falar assim, que ir ao cinema é uma atividade complementar, para mim não é uma atividade complementar, é um entretenimento. Eu vou até o cinema, assisto aquilo que eu quiser, que não tem nada a ver com aquilo que eu tenho estudado em sala de aula dentro da minha licenciatura, dentro do currículo que é necessário para depois eu ir para a sala de aula e ensinar os meus alunos. Então, atividade complementar não é atividade de entretenimento, né? Eu vou ver uma peça, sei lá do quê. Não tem nada a ver, né, com o conteúdo que foi ministrado. Então, assim, as atividades complementares, se forem feitas, façam de acordo com o que está sendo ministrado dentro do seu curso. Não inventa moda, né? Faz direitinho o negócio, porque senão fica uma bagunça, né? Outra crítica que eu faço é a quantidade de cursos EAD que existem hoje só para licenciatura. É uma quantidade enorme. E eu não estou falando que é ruim, porque não é, né? Eu já fiz cursos EAD e eu consigo me organizar, estudar, aprender, revisar, tranquilo. Mas a quantidade que tem hoje de cursos que nem videoaula tem, só tem uma apostilinha lá para vocês, tem a disciplina de didática, por exemplo. E aí você tem uma apostila. Não tem ninguém ministrando aquela disciplina para você, né? Não tem nenhuma videoaula, só tem lá, baixe o download o EAD, download a apostila de didática, e você fica lendo aquilo. E não tem nenhuma instrução, uma videoaula para te conduzir, no mínimo, né? E um tutor do outro. Tutores sempre acredito que tenha, mas quem vai te conduzir? O professor é aquele que conduz o ensino. Se não tem ninguém, como é que você faz? Aí você é obrigado a fazer o quê? Abrir os vídeos do YouTube? Né? Então, quantidade de EADs, de licenciaturas EAD, sem videoaula, sem um suporte necessário para um professor conseguir realmente ter uma formação correta, né? Leitura sempre dos mesmos livros e dos mesmos autores. É complicado. Aí vai para o pessoal de... Oi, Rafa, tudo bem? Isso vai para o pessoal mais da pedagogia do que das letras, mas as letras também acontece a mesma coisa. Toda vez que você entra num curso de pedagogia, são as mesmas leituras. Mas os 3 principais que eu vejo em todos, assim, tudo bem que eles dizem que é a base da pedagogia, a base da licenciatura no Brasil, mas é Paulo Freire, Piaget e Vygotsky. E só fica nesses caras. E a sensação que dá é que não vai te dar uma abertura para você ler outros autores que vão fazer a diferença. É igual didática. Didática parece que só o Libânio escreveu no Brasil. Não tem outro cara que escreveu sobre didática, né? E aí, se você não vai pesquisar e não correr atrás disso, você fica só com os mesmos autores. E eu falo isso porque eu sou psicopedagoga. E quando eu fui fazer psicopedagogia, eu vi que praticamente os mesmos autores da psicopedagogia, e eu fiz letras, os mesmos autores que eu tive na licenciatura. Isso é bom? Será que ninguém lê outros autores que têm um conhecimento tão bom quanto esses caras? Não estou falando que não é para ler. Acho o máximo também.
Vai ler Paulo Freire, vai ler Piaget, vai ler Freinet, vai ler quem você quiser, ótimo, beleza, mas eu quero saber se de repente dentro de uma bibliografia complementar não tem outras pessoas que também fizeram esses estudos. E é muito complicado. Então, abrir o leque dos livros que a gente tem que ler, dos livros que a gente tem que estudar, né, para que a nossa formação seja muito maior. Essa daqui está linkada ao estágio supervisionado. Não temos práticas de docência. Eu lembro que quando eu fiz licenciatura, eu tive um professor, quem me acompanha aqui, que fez letras comigo, acho que vai até lembrar dele, de um professor de língua portuguesa, e ele fez a gente praticar, dar aulas de língua portuguesa para a sala inteira. Foi o Dimar. O nome dele, professor Dimar. E nós tivemos que dar aula durante a aula dele, numa dobradinha, para a sala inteira. Fizemos plano de aula, avaliamos o nosso próprio plano de aula. Ele fez uma avaliação, a sala fez uma crítica em relação ao plano de aula, em relação à aula. Então, isso é importante. O curso precisa, se você vai fazer licenciatura, você vai dar aula, como é que você vai dar aula se você não praticou? Porque sala de aula é uma prática, é treino. Não é entro na sala e faço o que eu quero. Tem alguns que têm dom, beleza. Eu já vi professores que são assim, o cara entra, domina o conteúdo, dá pirueta, todo mundo aprende e ainda sai batendo palma, assim. Puxa, o cara é 10. Não, tudo bem. Mas isso é treino. Precisa treinar. E nós precisamos treinar dentro do curso de licenciatura. Não é só no estágio no final do último semestre, não é quando, de repente, você nem fez o estágio ou sua instituição, de repente, nem quer que você faça estágio, apesar que eu acho que é um dos requerimentos, né, que o MEC faz, porque precisa, mas de repente você nem fez e vai dar de cara e achar que você vai fazer alguma coisa na sala e vai dar certo, porque não é assim que funciona, não é assim, né? São muitas coisas, né? Eu fico aqui pensando, muitas coisas. Rodas de discussão. O que eu vejo de roda de discussão? Olha, leiam o capítulo 2 do livro Fulaninho, que amanhã nós vamos fazer uma roda de discussão. Na verdade, fazer crítica literária, nós vamos fazer pensamento crítico aqui. Que agora todo mundo faz pensamento crítico, né? Tem professor que nem dá aula, ele faz pensamento crítico. Né? Fico impressionada. Quantas disciplinas fazem isso? Te dá um capítulo e você faz uma roda e vamos fazer o pensamento crítico. Eu quero saber quem é que vai dar o conteúdo desse pensamento crítico. Porque para eu ter um pensamento crítico, eu preciso construir algo. E só a leitura de determinado capítulo ou de um livro inteiro não faz o conjunto da obra. Né? Quantos livros, de repente, você leu na sua vida e alguém te falou coisas que estão entre as linhas e que você não sabia? E aí essa é a função do professor. Mas o que eu vejo de cursos de licenciatura, vamos fazer o pensamento crítico, e o professor só fica ali mediando, e não fala o que tem que ser falado. Então, eu fico louca da vida quando eu vejo uma coisa dessa. Isso não pode acontecer. Um professor, principalmente dentro de uma universidade, quando ele traz um conteúdo e ele pede para o aluno ler, primeiro ele faz a explanação daquilo. Ele faz a explanação, porque ele estudou aquilo, ele sabe, né? Praticamente ele deve ter estudado para ter pedido para os alunos ler, provavelmente ele, né? E aí vai lá, faz aquela explanação, depois, numa outra vez, sei lá, de repente, ele vai e fala, gente, agora vamos fazer olha, gostaria que vocês lessem um outro autor, uma outra sugestão, esse autor, ele é ao contrário desse autor aqui, né? Gostaria que vocês lessem também, então, ó, o autor A e o autor B, eles são bem paradoxos, né? Eles pensam completamente diferentes, eu gostaria que vocês lessem também, porque fazer pensamento crítico por pensamento crítico, fica uma formação vazia. Né? E aí esse professor ele vai sair, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai para a sala de aula e o pensamento crítico dele é só aquele autor que ele leu.
Não são outros autores, não foi explanação do professor, uma visão de uma outra pessoa que tem um pouco mais de experiência. Uma disciplina importantíssima. Gente, eu abro vários, de uns meses para cá, eu tenho aberto vários conteúdos programáticos de alguma instituição. Por exemplo, no curso de letras e no curso de pedagogia, que são os que eu mais abro, mas quem for de outra área me fala aí, depois me comenta, fala alguma coisa, não tem metodologia da pesquisa científica. Não tem essa disciplina. Você tem Libras, você tem direitos humanos, você tem meio ambiente, você tem filosofia da educação, que não é uma disciplina importantíssima, mas assim, essa é boa, vamos falar uma outra disciplina, sabe? Disciplinas que são importantes, mas que a gente tem que ver o lugar onde elas se encaixam dentro do currículo. E aí, você não tem metodologia da pesquisa. E pior ainda, né? Quando você fala de metodologia da pesquisa científica, os professores não trazem. Oi, Larissa, linda. Lá, quero falar com você depois. Os professores não trazem artigo científico para os alunos. Você que fez pedagogia, você que fez letras, ou alguma licenciatura, teve algum professor que trouxe, de repente, um artigo científico para você ler, para você estudar, para você procurar referência bibliográfica, para você fazer uma pesquisa, uma revisão bibliográfica desse conteúdo? É muito difícil. Pode ter? Pode ter. Pode ter algum professor que trabalha nessa área? Pode, mas é muito difícil. É muito, muito difícil. Então, artigos científicos e metodologia da pesquisa, eu não vejo informação. Se tem, é uma pincelada. E olhe lá, né? Vou falar um pouco dos cursos de letras, porque é os que eu tenho mais afinidade, mas vamos pensar o seguinte: curso de letras. No seu curso de letras, você que fez, você teve história do Brasil, história de Portugal, alguma história de algum país africano, alguma coisa do gênero? Porque eu não tive. Olha, tá passando o carro dos churros aqui, gente. Então, se vocês ouvirem, não tem problema, tá? É a música do Daniel que canta no carro dos churros, porque geralmente vaza o som aqui, né? Então, você teve história do Brasil? Eu não tive. E aí, como é que um curso de literatura, de letras, não tem história do Brasil? Eu acho que deveria ter. Mas aí você tem uma meio ambiente, você tem uma disciplina lá, meio ambiente, e optativa ainda. Se você quiser, você faz meio ambiente ou direitos humanos, né? E aí? Você não tem disciplinas que realmente fortalecem o currículo, né? Por exemplo, nos cursos de pedagogia, eu ouvi um dia desse uma amiga me falando que ela teve muito pouco conteúdo de matemática. Na metodologia de ensino de matemática, ela teve muito pouca matemática. E precisa ter matemática, porque como é que você vai ensinar uma criança na educação do ensino fundamental 1 se você não sabe matemática? Você vai ensinar o que para ela? Aí tem metodologias de ensino, tá? Metodologia de ensino de matemática é a mesma metodologia praticamente que se usa para outras disciplinas, mas e o conteúdo de matemática? Você tem? Não sei, né? A gente, nos cursos de didática, a gente tem muita teoria e pouca prática. Então, fica muito complicado, né? Onde é que está como você fazer as atividades? E isso, o curso de magistério tinha muitos anos atrás, a didática, a prática. Como você bolar uma atividade para aquele conteúdo que você quer, né? Um jogo, uma atividade um pouco mais lúdica, uma atividade mais tradicionalista, uma atividade... Não se tem isso. Então, os cursos de pedagogia, quando tem uma didática, é a teoria dessa didática, né? Leis, diretrizes e bases, agora é BNCC, né? Eu acredito que os cursos de pedagogia vão falar muito dessa BNCC, vai falar disso, falar aquilo, mas não fala do que realmente tem que ser falado. Didática é método, é para você ensinar as pessoas,
e eu não vejo, né? Então, bem complicado também. E com tudo isso, o que eu quero falar com vocês? Que tá tocando um telefone aqui, ó. Que nós, professores, temos a obrigação de continuar estudando para o resto da vida, né? Se a gente for depender somente da nossa formação, vai ser muito pouco. Nós precisamos correr atrás desse prejuízo, dessa formação, né? E aí muitas vezes as pessoas brincam comigo e falam assim, Ju, mas você só estuda. Eu estudo muito, gente. Eu estudo bastante porque eu quero dar o melhor para os meus alunos, né? Eu quero que eles tenham o melhor de mim, né? Então, esses dias eu estava estudando um pouco de artes liberais, eu estava estudando neurociências, eu estava estudando um pouco de língua portuguesa, métodos de ensino somente para a língua inglesa. Então, a gente vai estudando um pouquinho das coisas para a gente fazer um montante. Então, você que é professor de qualquer tipo de licenciatura, não pare de estudar. Faça cursos online, agora que é o boom do negócio. Faça formação continuada dentro da escola onde você trabalha. Faça um curso de pós-graduação, mesmo que presencial à distância. Se você você já tem esse feeling de estudar sozinho e consegue, faça uma pós-graduação à distância. Mas lembre-se, você tem que sempre estudar e pegar outros autores, fazer leitura, né? Lembrem-se, ler não é estudar, né? Cultura inglesa, olha, uma professora falando aqui, ó, Larissa, tive cultura inglesa super básica. Olha lá, você me lembrou uma coisa. Quando a gente tem literatura, nós temos literatura inglesa no curso de letras, né? E aí eu fico pensando aqui, num curso de letras você ter literatura inglesa, eu fico pensando, porque eles só mostram pra gente a literatura americana e a literatura britânica, né? E a literatura da Nova Zelândia? E a literatura da Austrália, da Islândia, sei lá, do Canadá? Não se fala. Não se fala nem de um autor. Então hoje, o que a gente tem que fazer? Por isso que a gente tem que estudar tanto. A gente tem que correr muito mais atrás do conteúdo. Deixa eu ver aqui o Fê. After living in Brazil, there is something that really caught my attention. It's Brazil, the tests are so important. And sometimes they shouldn't know. Exatamente, Fê. O Fê está escrevendo aqui em relação aos testes, né, que a gente faz. Eu acredito que ele esteja falando tanto dentro da escola quanto fora, né? Então, por exemplo, se você for ver as provas, né? Fora que assim, com essa metodologia que a gente tem hoje, as provas são praticamente o conteúdo que tem no livro e as crianças não conseguem assimilar. Por quê? Porque um dos fatores também, é lógico, é uma questão social, uma questão XYZ, mas uma das questões é que os professores também não têm conhecimento desse conteúdo. Então, ou eles fazem uma prova muito fácil, ou os alunos muitas vezes realmente não vão bem por vários motivos, e eles acabam não sabendo o conteúdo, né? Uma das coisas que eu estava comparando esses dias os livros de língua portuguesa de 20 anos atrás, os livros de língua portuguesa, por exemplo, de 6º, 7º, 8º, 9º ano, e os livros de hoje. Você comparando, você dá risada. Os livros de hoje são fracos. São fracos, né? E isso está num dos 4 pilares da nossa educação ser tão fraca, né? Os livros didáticos estão fracos, né? E isso é complicado. Oi, Paty, oi, Giovana, tudo bem? Então, assim, muito complicado tudo isso. Então, o que eu digo para você, professor, que está fazendo sua licenciatura, ou que terminou a sua licenciatura agora, ou que você já tem anos de experiência e reforçar faz parte da educação, né? Faz parte do ensino. Pegue um conteúdo que você gosta, estude, né? Literatura, eu acho que, literatura brasileira. Antes de mais nada, saber um pouco de história do Brasil, porque eu vejo um monte de professor que não sabe a história do Brasil, mas ensina literatura. Eu fico pensando qual é o contexto social, econômico,
qual é o contexto que esses professores encaixam as literaturas daquele período, né? Daquele ponto literário que ele está ali explanando. Né? Então ele está falando da proclamação da República, beleza. Né? Então o que foi feito na proclamação da República em relação à literatura? Sei lá. Então linkar, fazer um link entre a história e a literatura é importantíssimo, porque senão fica sem contexto. Né? O que passava-se na sociedade? Por que aquele autor escreveu daquela forma? Por que usou aquelas palavras? Por que fez um poema ou fez uma prosa? O que aconteceu ali? Professores, por exemplo, de técnicas de redação, né? Compra livros de redação, compra livros de técnicas de redação, fortalece isso, porque tem que ter um texto narrativo, um texto jornalístico, um texto argumentativo, um texto científico, né? Um professor de metodologia da pesquisa científica que não sabe, no mínimo, a BNT, fica muito complicado. E vai ensinar o quê? A pesquisar no Google? Isso não é metodologia, né? Então, fortalecer o ensino através dos estudos. Então, o professor não pode parar, né? Não pode parar. E hoje a live é alertando os professores sobre o nosso ensino, para que nós consigamos fortalecer o nosso conhecimento, para a gente passar para esses alunos mais conhecimento, não informação, porque informação eles estão cheios. Estão cheios, nossos alunos estão cheios de informações. Ele entra na internet, ele tem uma informação, mas eu quero produzir conhecimento. Eu quero que ele abra os olhos, a mente dele e entenda a disciplina. Ele entenda, por exemplo, como professora de inglês, que ele entenda a língua, né? Que ele vivencie, que ele possa praticar, que aquilo vire conhecimento para ele. E não, hello e pronto. Não tem fundamento, né? Isso é informação. Informação não. A gente tem que dar conhecimento, fazer com que esses alunos conheçam o mundo e não se informem do mundo. É isso. A live de hoje é mais curtinha, mas é um alerta. Quero agradecer a todo mundo. Quero mandar um beijo para Thalita Mello, professora. Nós vamos fazer uma live sobre técnicas de estudo. Eu tô com técnicas de ensino e aprendizagem. Técnicas de estudo na língua inglesa, na quinta-feira. Então, você que está curtindo, está assistindo as lives, assistam essa live, vai ser muito legal. Você que é estudante da língua inglesa, se está precisando de formas de estudo, que forma que você pode usar aí até as próprias mídias sociais, e livros, áudio, como que a gente pode fazer para estudar a língua inglesa sozinho, né, enquanto... De repente, para reforçar aquilo que você aprendeu com o seu professor dentro do curso de inglês ou com o seu professor particular. Então, não perde, não. É na quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? Uma live com a Thalita Mello, @Thalita Mello, professora de inglês, super conceituada aí, tá sempre dando dicas sobre ensino e aprendizagem. É uma gracinha e eu vou estar lá conversando com ela nessa live, quinta-feira, tá bom? Pessoas, professores, vamos estudar mais, vamos dar o melhor para os nossos alunos, vamos dar para ele conhecimento e não informação. Agradeço a todos vocês, Larissa, Patrícia, Pepe, beijo, viu? Rafael, Sandrinha, todo mundo, Jaque, todo mundo que está assistindo aí as lives, estão acompanhando. Um super, super beijo e a gente vai se falando aí nos outros vídeos. Segunda-feira tem mais live. E acompanhe no canal do YouTube, compartilha lá os vídeos profa.julianalima, assistam lá, principalmente o vídeo sobre literacia familiar, você que tem filhos, né, que quer ajudá-los a aprender mais em casa, não precisa ser professor para ensinar, tá? A literacia é bem tranquila, é bem fácil, e você consegue ajudar os seus filhos a se desenvolver, tanto na área de alfabetização quanto leitura e escrita. Lá tem essas dicas, assistam lá, tá bom? Um beijo para vocês, viu? Obrigado pela participação aí na live. Um beijo, a gente vai se vendo aí. Beijo, beijo!